Olá, queridos, graça e paz, pastor Evandro Lima. Amados, vejam bem, alguns cristãos afirmam em dizer que não há mais necessidade de lermos o Velho Testamento da Bíblia Sagrada, porque eles dizem que nós somos salvos pela graça e a graça está impregnada apenas no Novo Testamento. E dizem muitos que não há necessidade de estudarmos a lei, porque não somos salvos pela lei, e sim pela graça. E que agora temos que estudar somente de Mateus a Apocalipse. O Velho Testamento, ele compõe-se de 39 livros e fala sobre lei. O Novo Testamento compõe-se de 27 livros e fala mais da graça. E assim muitos dizem que não há necessidade mais de estudarmos sobre a lei, porque quem salva é Jesus. Para mim, como conhecedor da palavra de Deus, eu vejo Jesus em toda a Bíblia. Até porque o Novo Testamento é apenas promessas, projetos e planos cumpridos e que ainda vão se cumprir, que foram tirados de dentro do Velho Testamento. Para mim, Jesus está presente em todos os livros. Acompanhe comigo. Em Gênesis, ele é o fruto da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levíticos, ele é o sumo sacerdote. Em Número, ele é a coluna de fogo à noite e a coluna de nuvem do dia. Em Deuteronômio, ele é profeta no meio do seu povo. Em Josué, ele é capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o nosso juiz e libertador. Em Ruth, ele é o nosso parente próximo. Em 1 Samuel, ele é o nosso sacerdote. Em 2 Samuel, ele é o nosso profeta. Em 1 Reis, ele é o rei sábio. Em 2 Reis, ele é o rei fiel. Em 1 Crônicas, ele é o grande monarca. Em 2 Crônicas, ele é o monarca que permanece. Em Esdra, ele é o grande escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é o nosso escape da morte. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é a nossa vida completa. Em Cantares de Salomão, ele é o amado de nossas almas. Em Isaías, ele é o Messias prometido. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é aquele que chora por nós. Em Ezequiel, ele é o renovo principal. Em Daniel, ele é o quarto homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, ele é o nosso salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o divino libertador. Em Naum, ele é juiz das nações. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é a estrela que guia. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. E em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor ressurreto. Em Romanos, ele é aquele que nos faz mais do que vencedores. Em 1 Coríntios, ele é o nosso conforto. Em 2 Coríntios, ele é o Senhor da nossa vida. Em Gálatas, ele é aquele que julga, ou seja, aquele que nos liberta do jugo e da lei. Em Efésios, ele é aquele que cumpre tudo em todos. Em Filipenses, ele é modelo de humildade. Em Colossenses, ele é a plenitude de Deus. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que vem buscar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é aquele que vem julgar os ímpios. Em 1 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é o nosso exemplo. Em Filemão, ele é o nosso mestre. Em Hebreus, ele é a intercessão junto ao Pai. Em Tiago, ele é o nosso modelo singular. Em 1 Pedro, ele é a pedra angular da nossa fé. Em 2 Pedro, ele é a nossa força. Em 1 João, ele é o caminho. Em 2 João, ele é a verdade. Em 3 João, ele é a vida. Em Judas, ele é o nosso protetor. E em Apocalipse,
Ele é aquele que vem montado num cavalo branco. Na sua mão tem uma espada desembainhada. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus abençoe. Paz para todos.